Boa noite a todos e todas. Estamos iniciando o nosso ao vivo aqui no Instagram da Rede Brasil de Masculinidades, o nosso primeiro live, e vamos tratar de um tema que tem sido um tema muito comentado nas redes, sobre a questão da masculinidade tóxica. Queria falar um pouquinho sobre a rede brasileira, né, Rede Brasil de Masculinidades, e falar um pouquinho de mim. A Rede Brasil de Masculinidades foi criada por mim há alguns anos atrás, no sentido de poder divulgar algumas questões ligadas ao masculino, aos estudos de paternidade, enfim, as questões ligadas ao homem, porque desde 2007, quando eu fiz os meus estudos de doutorado, realizando essa dissertação, que se chama Tem Homem na Escola, onde eu fiz um estudo sobre a presença do masculino na escola, né, somente nos primeiros níveis, né, na verdade a ausência e não a presença do masculino nos primeiros níveis. Então em 2007 eu defendi essa tese e desde então eu sistematizei os meus estudos, que começaram bem antes, né, pela minha própria história como terapeuta, como psicomotricista. Então eu sou Eduardo Costa, o que me habilita a estar falando aqui com vocês hoje, acima de tudo porque eu sou um homem, sou pai, sou avô, e venho estudando a questão das masculinidades já há bastante tempo, né? Então quis fazer esse bate-papo com vocês de uma maneira informal, não é um curso, não é uma aula, é apenas um momento da gente poder trocar, e conforme vocês forem interagindo, a gente vai enfim, afinando, né, a nossa fala para atender às expectativas de quem vier nos assistir hoje, né? Nós temos um tempo mais ou menos de 50 minutos para a gente poder trocar e falar um pouquinho sobre essa questão tão séria, tão importante, que é a masculinidade tóxica. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho sobre gênero, né? Esses estudos todos se originaram no movimento feminista de revisão do lugar da mulher, que fez com que na década de 70, mais ou menos final da década de 70, se chegasse à conclusão que estudar gênero era uma impossibilidade quando a gente estudava apenas o feminino, né? E que era preciso então incursionar sobre o masculino, sobre as questões da masculinidade, para poder realmente aprofundar os estudos que tinham sido realizados até então. E a partir disso algumas pesquisas foram feitas, alguns movimentos foram feitos nesse sentido de entender se existia então uma masculinidade ou masculinidades, que é como hoje nós compreendemos, né, essa característica atribuída aos homens e aos meninos, né, esse atributo que é a masculinidade, né, de uma forma clássica, hegemônica, existiria uma masculinidade, e essa concepção que se constituiu de masculinidades, né, de possibilidades de ser de forma distinta e original a partir da sua própria constituição, da sua própria subjetividade. Então, masculinidades são atributos atribuídos a homens e meninos que caracterizam então a sua existência, a sua possibilidade de exercício como homens, né? E o que significa então esse lugar da masculinidade tóxica? Bom, quando a gente fala de uma única masculinidade que foi pregada e de alguma maneira impregnada nos corpos de todos os meninos e homens, né, que convivem conosco, contemporâneos, né, e também os nossos antepassados, essa masculinidade única que determinava uma forma de estar no mundo sempre a mesma, né, acaba por gerar uma exclusão de muitos dos homens que não conseguem, né, estar nesse lugar de uma maneira plena. Bem-vinda, Fabienne, estamos começando aqui a nossa transmissão e fiz uma pequena introdução falando um pouquinho de mim, um pouquinho da Rede Brasil de Masculinidade. Seja bem-vinda, traga suas questões, traga suas contribuições. Então, masculinidade, aquela forma clássica de exigir de um menino e de um homem que ele exercesse a sua existência de uma maneira única. E masculinidades, quando a gente percebe que nesse processo de construção, cada sujeito de forma singular vai se distinguir, vai se constituir com o seu masculino, né? Então, masculinidades. E a toxicidade? A toxicidade
vem a partir dessa impregnação de um modelo único, né? Quando a gente se pauta no modelo único de masculinidade, que acaba sendo excludente, né? Ou seja, não conseguindo abarcar toda a diversidade de homens nas suas singularidades, a gente acaba determinando uma série de condutas, uma série de ações que são tóxicas a esse homem. A gente tem dados objetivos sobre isso, né? Ou seja, a mortalidade masculina é muito superior que a mortalidade feminina, no sentido da idade, muito mais precoce, né? O homem é muito mais atingido pela violência, né? Porque ele se expõe mais a essa violência, já que existe uma demanda social, né, que o confina em determinados comportamentos. Então, eu vou utilizar um material muito bom que foi criado pelo Feminismo à Luz do Espiritismo, já que a gente no Instagram faz sempre repostagens, né? Então vou mostrar um pouquinho para vocês esse trabalho que foi feito por esse grupo e que explica de uma maneira bastante divertida e interessante essa situação tão séria, né? Então, assim, o que é essa masculinidade tóxica? É basicamente a ideia de que há um modelo único de masculinidade a ser seguido, que acaba sendo imposto de forma opressora sobre os indivíduos e gera graves consequências na nossa sociedade. E para os mesmos, para os mesmos homens, é claro, 75% dos homens ainda não sabem ou nunca ouviram falar sobre esse tema, né? E o que ele determina, né, esse modelo tóxico de masculinidade? Ele determina que o homem deve ignorar os seus sentimentos, ou seja, o homem deve ser duro, ele deve lidar com as emoções de uma maneira objetiva, né, ou nem se emocionar. Ele precisa ser agressivo, ele precisa ser assertivo, ele precisa ser um conquistador, um dominador. Isso é que a sociedade espera dele, né? Ele precisa também de uma sexualidade exacerbada, ele precisa ser um garanhão, ele precisa de quantidade dessas conquistas para ser considerado um macho de verdade, um macho alfa pelos seus companheiros, né? Também existem ideais de gostos masculinos, né, que acabam sendo profundamente excludentes. Ou seja, o homem é obrigado a gostar de futebol, é obrigado a gostar do churrasco da esquina, é obrigado a gostar da cerveja. Vejam, eu não tenho nada contra nenhuma dessas coisas, acho que muitos não têm. Mas a questão toda é a obrigatoriedade, é confinar um sujeito a um determinado tipo de conduta, né, que, com certeza, não abarca todos os sujeitos. Uma outra característica é o ideal de atividades masculinas, né? Então, além dele gostar de determinados esportes, determinadas atividades, ele também só pode realizar atividades ditas masculinas. Então, por exemplo, as atividades todas ligadas às tarefas domésticas não são adequadas para os homens, né? Ainda hoje a gente tem uma disparidade muito grande com relação às tarefas de casa realizadas por homens ou mulheres, né? Na sua maioria ainda as mulheres ocupam esse lugar, né, de manutenção e de proteção da própria casa, né? Também há um fomento à intolerância do diverso. A homofobia, basicamente, ela está na base da construção da masculinidade tóxica, ou seja, qualquer coisa que ameace esse padrão ou que dê um modelo que possa sugerir que há uma possibilidade de existência diferente, não é acolhido pela sociedade, né? Rogério, seja bem-vindo, né? Estamos aqui iniciando a nossa fala, já começamos a falar um pouquinho sobre masculinidade tóxica, mas estamos abertos às perguntas e questionamentos que vocês tiverem, né? Uma outra característica muito interessante, trágica, né, que a sociedade impõe a partir da masculinidade tóxica é a superioridade masculina, ou seja, o homem tem que se considerar superior à mulher, mais competente, mais capaz e mostrar isso nas suas ações. Por isso, muitas vezes gera tanta violência como a gente vem assistindo nas redes e nos canais, na mídia, né, de maneira geral. E o oitavo, onde elas mostram a fragilidade do conceito de masculino. Ou seja, até um outro autor que eu gosto muito, o Rolf Santos, ele fala sobre o mito de Sísifo,
né, aplicado ao masculino. Quer dizer, Sísifo foi condenado a rolar uma pedra ladeira acima, e toda vez que a pedra chegava lá no alto do morro, ela descia, né? Então, a metáfora fala de um masculino que precisa diariamente se reforçar, diariamente se mostrar apto perdão, a ser considerado um homem de verdade, né? Então, o homem estaria sempre tendo que provar sua masculinidade, tanto aos seus pares, quanto à sociedade em geral. Bom, por enquanto, como é que estão as coisas? O som tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Deixa eu abrir aqui minha colinha. Então, falamos um pouquinho do que é masculinidade, né, esses atributos referidos aos homens e aos meninos. Falamos um pouco da diferença entre uma masculinidade, que é a masculinidade hegemônica, e masculinidades, né, que possam realmente abarcar as singularidades dos homens de uma maneira mais geral. E falamos então da toxicidade, né, desse padrão, desse modelo de masculino, que confina então esses homens a uma única maneira de existência, impedindo então todas as singularidades, toda a diversidade, né, especialmente em relação à orientação sexual mesmo. Como eu disse, uma das bases que sustentam o masculino hegemônico é a homofobia, né, é a intolerância com qualquer comportamento afeminado ou feminino vindo de um homem, né? Então, esses atributos eles acabam cerceando o masculino e confinando não só o homem, mas a mulher e as crianças, enfim, todos que convivem com esse homem, a um sistema de relações muito limitado, né? Como eu disse, esse homem vai ter dificuldades na sua expressão afetiva, isso com certeza vai atrapalhar no seu lugar de construção da sua própria paternidade, na relação com sua companheira ou companheiro, né? A questão ligada aos atributos de potência, né, de ser o provedor, muitas vezes leva o homem a profundos quadros depressivos, quando ele, por exemplo, perde um emprego, né, e fica ou sem conseguir prover a sua família, ou então tendo que estar sendo provido pela própria mulher, por exemplo. Isso para muitos homens é insuportável, gera um sentimento de menos-valia, de vazio imenso, né? Então, vocês veem que a questão da masculinidade tóxica não tem a ver apenas com o homem, né? Tem a ver com toda a estrutura social que fica, então, confinada num jogo de papéis permanente, né? Num jogo de papéis onde há o fomento a uma série de violências, né? Tanto na direção da própria singularidade desse homem, quanto das mulheres, por exemplo, que ele se relaciona, ou outros homens que ele se relacione, que tragam singularidades e que ele não vá suportar lidar. Perdão. Bom, existem alguns equívocos quando se fala de masculinidade tóxica. Eu assisti vários vídeos, vários trabalhos, né, para que pudesse estar comentando isso com vocês, e assisti um, não vou mencionar quem o fez, por uma questão ética, mas é um pensador bastante conhecido, onde ele então atribui a masculinidade tóxica a uma aversão à heterossexualidade, enfim, algo que me parece completamente descabido, né, no objetivo que se tem ao discutir esse tema, né? Ou seja, que seria um movimento contra a relação heterossexual entre homens e mulheres, né? Quer dizer, realmente não consigo vislumbrar qual seria esse complô. Na verdade, o que se deseja, tanto no caso do homem heterossexual quanto do homem homossexual, bissexual, seja lá que orientação ele tenha, é que ele tenha o direito de exercer essa orientação de uma maneira plena, de uma maneira onde a sociedade possa acolhê-lo, né? Então não se trata de uma luta contra ninguém ou contra coisa alguma, muito ao contrário, né? É o repensar dos modelos, exatamente para mostrar que esses modelos são excludentes, que eles não cabem, né, para todas as pessoas, e que isso acaba gerando doenças, gerando morte, né? Estamos com um novo movimento da rede, que é um grupo no WhatsApp. Aliás, quem tiver desejo e interesse, entre em contato com o meu WhatsApp, né, 21999598377. Eu posso
introduzir vocês nesse grupo, que é um grupo que está realmente muito bonito, já está com 45 homens, falando sobre essa questão da masculinidade, da paternidade, da sexualidade masculina. Muitos deles estudiosos do tema, outros apenas homens que se interessam por viver esse processo de desconstrução desse masculino tóxico, né? Então, é um grupo muito bonito. E nós estávamos conversando exatamente sobre isso, que as ações machistas, elas não têm só consequências, enfim, para a pessoa que age ou para diretamente a quem nós estamos nos dirigindo, né? Ela pode promover, inclusive, mortes, né? Ou seja, a intolerância com o direito do outro existir vai fazer muitas vezes que a gente tenha essas violências que a gente vem assistindo, né? Foi chocante quando, aqui no Rio de Janeiro, um travesti foi assassinado e o coração foi arrancado do peito. Né? E quando inquirido, um jovem, né, que fez essa atrocidade, ele disse que a travesti estava dominada pelo demônio, estava possuída e que ele então foi retirar esse demônio do corpo dela. Né? Quer dizer, então são valores, são conceitos que acabam por intoxicar mesmo, né, de uma tal forma que as pessoas ficam cegas para as suas próprias necessidades, cegas para a realidade e as necessidades dos outros, né? Então esse movimento, muito ao contrário de ir contra qualquer pessoa, é uma luta para que todos realmente tenham lugar, tenham espaço, tenham direito de existência, sejam do jeito que forem, sejam do jeito que se construíram. Bom, também não é possível deixar de falar um pouco sobre a situação que nós estamos vivendo, né, onde o próprio governo, né, acaba por fomentar esses conflitos. Né? A gente não vai entrar, mas existe uma revista que foi lançada agora, né, Masculinidades, da Cult, que aborda inclusive a questão das armas, né? Quer dizer, o quanto toda essa questão da busca de uma masculinidade hegemônica, da busca de uma saída pela violência, acaba fomentando violência, acaba encarcerando ainda mais os homens, né, e as pessoas de maneira geral nesse padrão destrutivo, né, nesse padrão onde há uma intolerância com todas as diferenças. Né? Que mais? Daqui a um mês eu também vou estar fazendo um novo movimento, que é o encontro presencial aqui no Rio de Janeiro de um grupo de homens, chamado Conversa Entre Homens, que vai acontecer então exatamente no dia 26 de março, das 19h30 às 21h30. Também é um espaço aberto a todos os interessados, é um espaço físico pequeno, então não teremos como receber muitos componentes, muitos membros, mas ainda temos vagas para esse dia. Quem tiver interesse também pode entrar em contato aqui pelo Instagram ou pelo telefone, pelo WhatsApp, para que a gente possa passar os detalhes. Né? Não é um curso, não é um movimento enfim, de orientação dos homens, mas sim um espaço de troca. E eu vou simplesmente mediar esse espaço, né, oferecer esse espaço e mediá-lo para que os homens possam, então, realizar suas trocas de uma maneira mais intensa e interessante. Né? Bom, que outras coisas a gente poderia estar conversando? Se vocês tiverem sugestões de algum tema, algum detalhe, algum aspecto que ainda não tenha sido abordado. Fabienne, Rogério... Alguma sugestão? Enquanto vocês pensam, eu queria... Bira, bem-vindo, Bira. Estamos aqui exatamente perguntando, Bira, sobre enfim, questões que vocês queiram esclarecer ou que vocês queiram ressaltar sobre o nosso tema da masculinidade tóxica e das masculinidades em geral. Enquanto vocês pensam, vou falar um pouquinho desse grupo que a gente abriu no WhatsApp e está sendo muito interessante porque nós temos homens de várias idades, de várias origens, Oi, Renato, ótimo estar aqui com você.
Estou perguntando aqui ao pessoal o que vocês querem que a gente esteja conversando. Eu já fiz uma introdução falando sobre as masculinidades, sobre a masculinidade tóxica e as suas características, né? E seria interessante se vocês pudessem trazer aspectos que vocês consideram importantes da gente estar desenvolvendo, né? E estou falando um pouquinho do nosso grupo. Alguns que estão aqui estão participando lá do grupo do WhatsApp. É um grupo bastante diferente da maioria dos grupos, né? Porque normalmente os grupos são em cima de um curso, em cima de um livro, em cima de uma proposta única, e nós estamos conversando sobre vários aspectos, né? Sexualidade masculina, paternidade, identidade masculina, e está muito bonito porque estamos quebrando realmente, abrindo a caixa dos homens, né? Que é uma outra teoria, que os homens vivem numa caixa, confinados, né? Então, nós estamos abrindo a caixa dos homens, né, abrindo cada um a sua própria caixa e falando, né, de uma maneira livre, de uma maneira confiante nos colegas, nos membros do grupo, né, se abrindo, falando de sexualidade, da própria sexualidade, das próprias dificuldades, né, enfrentadas no momento em que você inicia esse processo de desconstrução desse masculino tóxico, né? Então está realmente muito bonito, muito tocante, vendo homens de diferentes cidades, né? São 11 cidades diferentes aqui do Brasil, e nós temos uma participação do Renato lá de Lisboa. Ele é brasileiro, mas está morando em Lisboa. Então tem sido trocas muito, muito interessantes, até porque existem homens ligados à própria clínica, com grupos de homens pesquisadores que estão trabalhando exatamente alguns temas ligados à pornografia, ligados à questão do masculino tóxico, da masculinidade tóxica, enfim, desses temas todos que eu citei e que estão trazendo grandes contribuições, né? A arte também é uma fonte muito interessante, que a gente está sempre lançando mão, o cinema, né, a poesia, a literatura, tem sempre muito a nos ensinar, fora toda a bagagem, né, teórica que os pesquisadores se defrontam em suas pesquisas, né? Bom, uma das coisas fundamentais quando a gente fala de uma masculinidade renovada, né, é a possibilidade desse homem ter uma relação afetiva com seus filhos. Isso parece uma coisa um pouco forte, um pouco pesada, mas a gente sabe que apesar do movimento do novo pai, né, que já vem acontecendo há bastante tempo, ainda existem homens que têm muita dificuldade de lidar diretamente e afetivamente com seus filhos, especialmente quando eles começam a crescer, saem da fase de bebê e apresentam corpos, né, ou da menina ou do menino, com que o pai muitas vezes não consegue se relacionar, né? Então é muito bonito ver que essa renovação, essa desconstrução da toxicidade do masculino, ela faz com que a transgeracionalidade dessa marca, desse modelo, ela vá se partindo, né? Ou seja, homens que mesmo não tendo recebido de seus pais uma possibilidade de afeto corporal, né, de transmissão mais direta desse amor, conseguem hoje lidar com seus filhos de uma maneira diferente, né, uma maneira amorosa, né, próxima, física. Até porque eu, como terapeuta de crianças também, percebo e sei pela prática que as crianças, elas realmente absorvem o nosso amor a partir das nossas ações, né? As palavras para a criança não são suficientes para que ela possa se sentir pertencendo, se sentir amada, se sentir referida. Bem-vindo. GVGV entrou, né? Bom que você está aqui conosco. Estamos aqui perguntando um pouco sobre o que vocês gostariam que a gente pudesse estar aprofundando. Já abordamos um pouco no início a questão das masculinidades, da própria masculinidade tóxica. Talvez valha a pena retomar um pouquinho a definição de masculinidade tóxica, né, que seria um único modelo de masculinidade que obriga, então, homens e meninos a seguirem um determinado padrão de condutas que acaba, então, sendo excludente e não conseguindo abarcar todas as singularidades, né, todos os tipos de masculino que a gente tem na vida, né? Por isso a gente chama de masculinidades, esses atributos referentes ao homem e ao menino, mas que são construídos de maneira singular por cada sujeito, né? Então a masculinidade tóxica, ela não está contra ninguém, ela não está contra nenhuma expressão, muito ao contrário, ela também não é um modelo, né?
ao falar da masculinidade tóxica, a masculinidade tóxica é o modelo, né? Mas as masculinidades, né, a luta contra a masculinidade tóxica não é um modelo único, não é para substituir um modelo por outro modelo, mas é para mostrar que a questão de gênero é uma construção social. Isso é uma questão delicada, né? Tem se gerado muitas falas equivocadas sobre a questão de gênero. É claro que mesmo quando chamam os estudos de gênero de ideologia, se a gente for à raiz da palavra, sim, são ideias a respeito do gênero, sim, já que é uma construção social, existe uma série de teorias, uma série de ideias de como isso se dá, né? Então, nem vou discutir a questão da ideologia, né? Mas não no sentido que se dá negativo, né? Mas essa forma de pensar o gênero para que haja uma constatação de que ele realmente é uma construção, que cada sujeito vai estar se constituindo a partir dos seus valores, a partir das suas expectativas, da sua maneira de existir, né? E que isso é singular, que não tem como comparar um homem a outro homem, né? Ou seja, somos todos homens, mas não há como comparar no sentido de dizer que um é mais homem do que o outro, porque apresenta determinados comportamentos que o outro não tem, né? Essa é a grande beleza do movimento de desconstrução do masculino hegemônico, né? Ou do padrão heteronormativo, né? Também é uma outra maneira de dizer. Mas volto a falar, não é nada contra a heterossexualidade, nem contra a homossexualidade, a bissexualidade, enfim, não é contra nada nem ninguém, né? A masculinidade tóxica, sim, é que é contra todos nós, porque não só atinge ao homem, mas atinge a todos que o cercam. Então temos uma observação aqui. Eduardo, boa noite. O que você achou da repercussão do comercial da Gillette nos Estados Unidos? Fetiche ou reflexão genuína? Bom, a gente não pode deixar de levantar, né, que a mídia acaba por se apropriar, né, de questões que estão na ordem do dia para poder capturar e vender, né? Isso aí, de fato, não se pode negar, é um anúncio, né? Mas ele trouxe realmente uma possibilidade interessante de reflexão sobre esses aspectos que a gente está trabalhando, né? Está tratando hoje. Então, o espantoso é a reação negativa, né, que ele teve, achando que havia ali uma crítica de uma maneira negativa, de uma maneira destrutiva, né, aos homens, as características básicas dos homens. Inclusive, nesse vídeo que eu mencionei ainda há pouco, né, o locutor, a pessoa que estava falando, traz uma questão muito estranha, né, quando ele afirma exatamente que todo esse movimento de revisão estaria acabando com características muito interessantes no homem, como a assertividade, a coragem, coisas que de fato a gente sabe que são atributos do humano, né? Alguns humanos detêm um pouco mais de coragem ou menos coragem, um pouco mais de assertividade ou menos assertividade, né? Então é realmente um equívoco muito grande a gente achar que valorizando essa masculinidade tóxica a gente está conservando valores, muito ao contrário, né? A gente está, sim, conservando os valores que nos aprisionam e não valores que realmente reconhecem, né, essas potências tanto no homem quanto na mulher, né? Então, acho que teve um pouco de fetiche, né? Teve um pouco de utilização midiática de alguma coisa que está na ordem do dia, mas gerou efeitos interessantes, né? O Edgar Morin, que é um pensador que eu gosto muito, ele diz que a gente só tem poder na nossa ação antes de realizá-la, né? Depois que a gente a realiza, a gente pode ter a melhor das intenções e aquilo acabar gerando um malefício muito grande. Ou pode ter intenções ruins e gerar benefícios. Então eu acho que de alguma maneira esse movimento deles acabou por gerar um efeito rico nesse sentido da reflexão, nesse sentido de ter parado na boca das pessoas, né, essa reflexão que, como eu disse, 75% dos homens ainda não pensam nisso, né, sobre a questão da toxicidade da
de uma masculinidade única, né, de um padrão único de masculinidade. Não sei se refletir na direção que você estava pensando, né, mas se não foi, traga de novo a sua observação que a gente vai estar complementando também. Outras colocações, outras questões que vocês acham importante ressaltar? Renato, alguma sugestão? Bira, Rogério, Fabienne. Bom, deixa eu ver o que eu poderia estar complementando, né? Talvez falando um pouquinho da origem, né, desses meus estudos mais formais, que foi a tese de doutorado, né? Que abarca uma questão muito interessante também, que é a presença do homem nos primeiros ciclos de aprendizagem. Nós estávamos falando sobre a questão da paternidade, mas não é só no lugar da paternidade que a gente pode ter referências importantes e sólidas com relação ao masculino, né? Se a gente observa a escola e observa que... que bom que você gostou da reflexão. Se a gente observa a escola, a gente vê que também lá existe uma impregnação desses valores, né, dos preconceitos com relação ao masculino muito intensos. Tanto que na educação infantil, na creche, você vê pouquíssimos homens tendo a possibilidade de estar ocupando esse lugar. Na pesquisa, a gente constatou coisas muito interessantes. Quer dizer, havia nos próprios homens que conseguiram driblar essa barreira e ocupavam o lugar de professores, regentes, em turmas de crianças pequenas, eles mesmos, de alguma maneira, possuídos, né, pela cultura que possuem, que todos possuímos, se sentiam desqualificados para algumas atividades. É muito interessante, né? É tão forte essa impregnação, é tão forte essa incorporação de valores, que o próprio homem, apesar de estar ali na lida com as crianças, percebendo a sua própria capacidade, tinha medos com relação, por exemplo, a levar a criança ao banheiro, né? Isso, inclusive, era um fantasma muito presente, né? Algumas escolas, inclusive, colocavam sempre uma auxiliar mulher junto ao professor regente homem, para que as famílias não ficassem assustadas. Eu me lembro que na época da pesquisa eu cheguei a ver estava passando uma novela, se não me engano, uma série, onde uma mãe se dirigia a uma creche e, ao chegar lá, havia um homem para receber o seu bebê. E ela simplesmente se recusou a entregar o bebê nas mãos desse homem. É muito interessante, né, porque há uma fantasia muito, muito grande de que, por ter um falo, por ter um pênis, o homem seja o abusador por excelência. E se esquece completamente que a mulher pode abusar de uma criança, né? Pode invadi-la, pode seduzi-la até sexualmente, né? E não precisa de um pênis para isso, né? Mas a fantasia, essa masculinidade tóxica, esse padrão, né, heteronormativo, esse padrão de um homem agressivo, um homem insensível, um homem que tem que ser um conquistador, que não pode perder uma oportunidade com relação a sexo, ou seja, qualquer mulher que convide um homem, né, para transar terá que ser atendida. Quer dizer, todos esses valores perdão, todos esses valores vão impregnando tanto a nossa sociedade que acabam gerando toda essa inconsistência, todo esse esvaziamento, né, do potencial de um professor dentro da escola. Isso porque, por exemplo, um menino, né, o menino está lá na sua sala de aula e, para todos os lugares que ele olha na escola, ele vê mulheres, né? Então, como esse menino vai sonhar em ser um professor? Como ele vai achar que é viável, né, se tornar um professor, por exemplo, de educação infantil? Se ele vai encontrar professores, basicamente, ou através das atividades transversais de teatro, educação física, música, ou então nos níveis mais avançados de ensino, né, que ele vai encontrar. Então, se ele quer ser um professor de educação infantil, qual o padrão que ele vai ter?
Né? Porque já há uma desqualificação do trabalho na educação para os homens, porque se paga mal, né? E o homem é um provedor, então não é o melhor emprego para ele ser um educador. Né? Depois, trabalhar com crianças pequenas, meu Deus, que contrassenso, né? Um homem não tem talento para isso. Então são uma série de preconceitos que vão impedindo esse sujeito de ser ele mesmo. Outro exemplo, claro, é, por exemplo, do cinema, né? Aquele lindo filme Billy Elliot, né? Onde o menino que tem um talento imenso para dança vive toda uma dificuldade, né? Porque o pai é minerador, ele tem vergonha de mostrar isso para o pai, né? E acaba tendo um desfecho interessante, mas é algo que a gente sabe que não é uma verdade para todas as crianças. Né? Existem meninos que têm uma grande propensão para a arte, para a dança, e são espancados, né? Alguns até a morte, por demonstrar isso. Então, quando a gente fala de um atributo, né, de uma ação que esse menino, que esse homem deseja realizar e que é impedido por esse padrão, a gente não está falando só que ele não vai poder usar rosa, né, mas que ele vai deixar de ser uma parte importante dele mesmo, ou seja, um talento natural e espontâneo que não pode ser desenvolvido. Então, é embotamento, um esvaziamento da sua própria humanidade. Né? Fabienne está aqui falando, sugerindo, isso acaba ocorrendo também com os meninos que não podem brincar com bonecas, por exemplo. Sim, isso vai impedir esse menino de brincar, falando de uma maneira mais organizada. Né? Então, desde a fase do bebê, aliás, da fase intrauterina, que há expectativas com relação a o que esse menino poderá ou não fazer, ou o que esse menino deverá ou não fazer. Ao nascer, a gente já... É muito interessante isso, né? Porque quando a gente olha dois bebês muito pequenos, é muito difícil saber qual é o sexo, né? O gênero, então, tem que esperar realmente muito. Mas o sexo também é difícil de saber. Mas, e aí a princípio você lida mais ou menos da mesma maneira, né, com um menino ou uma menina. Mas quando você sabe, né, quando há uma informação de que é um menino ou é uma menina, tudo muda. A maneira de você tocar aquela criança muda. A maneira de você segurar essa criança muda. Vou fazer uma imagem, né, estereotipada. Se você se defronta com um menino, você joga ele o mais alto possível, né? Que é um homem, precisa ter força, precisa ter coragem. Se é uma menina, você trata como se ela fosse de louça, como se ela fosse quebrar. Né? Então, desde essas impregnações iniciais do corpo, até todos os brinquedos que a gente oferta à criança, até as cores que a gente escolhe para as roupas e os modelos de roupa que a gente escolhe, tudo isso são condicionantes, são sinais, né, para esse menino ou menina do que é aprovado ou reprovado, né? Do que é aceito ou que é rechaçado. E é claro que ninguém vai escolher o caminho do rechaço, né? Ou seja, a menos que isso seja uma condição inevitável. Né? A gente vai tentar fazer muita força para atender as expectativas. Então o que a gente vê é muito sofrimento. Muito sofrimento desse menino que, por exemplo, tem uma atração por lápis cor-de-rosa e deseja pintar com lápis cor-de-rosa. E é impedido, muitas vezes, com chacotas do próprio educador, no caso da educadora. Né? Então é grave, é grave. Quando uma pessoa não pode exercer a sua singularidade porque há uma proibição a priori sem uma explicação coerente. A sociedade embota, inclusive, o lugar do feminino. Sem dúvida, Fabienne, sem dúvida. A toxicidade dessa masculinidade, ela vai afetar também o masculino que há na mulher. Né? Isso é um outro aspecto interessante que, ao anunciar o encontro de hoje, um colega escreveu para mim, dizendo: você não vai deixar de falar do masculino na mulher, né, e do feminino no homem. Sim, isso afeta a questão do masculino na mulher, ou seja, ela mesma se sente, se ela tem um padrão hegemônico, né, de masculinidade, ela se sente completamente à parte, né, da sua potência, da sua capacidade de ser corajosa, de ser assertiva, porque isso tudo está errado. Ela tem que ser dócil, ela tem que ser passiva, ela tem que atender às demandas desse masculino que é superior a ela tem que... Isso tudo, então, é um processo de embotamento
desdobramento, né, dessa subjetividade, dessa potência feminina, né, dessa capacidade da mulher poder exercer toda a sua capacidade, todo o seu talento, todo o seu direito de existência, né? E claro que isso vai desde essa dificuldade da mulher, por exemplo, ocupar lugares de chefia, né? É uma coisa tão louca, né? Porque se há uma disputa numa empresa entre um homem e uma mulher, mesmo que a mulher seja mais competente, a maior parte das vezes o homem vai sobressair e ganhar essa disputa. Então é realmente algo que a gente precisa falar, né? Não só com os homens, mas também com as mulheres. Até porque as mulheres, dentro desse padrão hegemônico, né, são as transmissoras da masculinidade tóxica, né? Isso é uma questão muito delicada, porque se o homem hegemônico nem se mete na criação dos filhos, quem é que passa toda essa... Claro, a sociedade, né? Mas eu digo, quem é que vai na família ser a porta-voz de muitos desses valores? A própria mãe, né? Que muitas vezes educa o filho, o homem, para botar o lixo lá fora, trocar a lâmpada, né? Dar banho no cachorro e cria a sua filha menina para cozinhar, para lavar a louça, arrumar a casa, né? Então, no momento em que essa mulher ela pactua com essas referências, ela está dando um tiro no próprio pé, com certeza. Ela está embotando o feminino tanto para ela quanto para as outras mulheres, né? Ela está confinando a própria filha, muitas vezes, num destino de submissão a homens, muitas vezes violentos, muitas vezes que a degradam, que a maltratam, mas dentro de um padrão... Da toxicidade, né, o padrão da masculinidade tóxica, essa é a realidade, esses são os fatos da vida, né? A mulher precisa se acostumar e se submeter. Então, sem dúvida, essa questão ela nos afeta a todos, né? Homens, mulheres, crianças, né? Porque nos impede de sermos quem somos. Acho que essa é a grande questão. Por isso é que é tão bonito, né, quando a gente vê homens que estão rompendo com esse padrão, né, homens que estão buscando, inclusive, dar toques uns aos outros. Estou falando, obviamente, do grupo, né, lá do WhatsApp, mas eu tenho um grupo no Face também, Rede Brasil, na verdade lá é Rede Brasileira de Masculinidades, é aberto a todos que se interessarem. Lá nós temos já 900 homens. E... assim, é bonito ver como os homens estão no movimento ativo, né, de conversa com suas mulheres, com as suas amigas, né, deixando que esse feminino possa emergir, né, deixando que as suas singularidades possam ser assumidas diante dos outros. Mas uma coisa muito significativa, eu fiz um levantamento junto a esses homens, né, que eu tenho me relacionado diretamente, né, buscado perceber como é esse processo, perguntei o que gerava mais sofrimento, né? Quer dizer, fora a questão mesmo da não existência, como eu citei do Billy Elliot, né, que quando a gente deixa de fazer alguma coisa que a gente tem muito talento, a gente está sendo roubado na nossa humanidade, né, está sendo roubado na nossa capacidade de existir. Então, fora essa questão que é básica, né, uma das questões que vem como queixa muito frequente é a dificuldade de falar, por exemplo, de se sentir pertencendo, né, ao masculino, já que muitas vezes alguns homens não vão conseguir fazer interlocução com estes, né, que estão nesse processo de desconstrução, fazendo chacota, ridicularizando, né, quando há um padrão que se apresenta de uma forma diferente, né, daquele geral que as pessoas valorizam até hoje, né? Bom, estamos começando a nos aproximar do finalzinho, né? Assim, não pretendo chegar a 1 hora, que é o limite do Instagram, mas está faltando só um pouquinho. Então, ainda aberto a observações e sugestões de vocês. Vou renovar então o convite para quem chegou depois, para participar, é um grupo só para homens, para participar do grupo no WhatsApp. Se vocês tiverem desejo, basta entrar em contato com o meu WhatsApp, 21 999 59 8377,
que eu, né, coloco vocês no grupo, ou participar do grupo no Facebook, Rede Brasileira de Masculinidades, que é fácil de encontrar. E daqui a um mês, exatamente no dia 26 de março, a gente vai estar realizando o Conversa Entre Homens, aqui no Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, das 19h30 às 20h30, exatamente para trocar com os homens que tiverem interesse sobre esses temas. O Renato está trazendo aqui uma observação sobre a saúde masculina. Perfeito. O feminino tem muitos movimentos, mas o masculino ainda tem muitos tabus e falta de clareza sobre como abordar. Sim, isso é uma questão importantíssima. A saúde do homem vem sendo, inclusive, estudada e estudadas estratégias pelo Ministério da Saúde, né, de como lidar com essa questão. Eu tive no meu doutorado, eu fui orientado pelo professor Dr. Romeu Gomes, que é um autor também dedicado à questão da saúde do homem, lá da Fiocruz, né? E essa é uma questão bastante séria, né? Como eu disse, os homens morrem muito mais cedo que as mulheres, né? Porque exatamente essa masculinidade tóxica faz com que a questão de procurar um médico, de procurar um tratamento, seja sinônimo de fragilidade, seja sinônimo de incompetência desse homem. Esse homem não pode nem adoecer, né? Rogério está trazendo aqui, felizmente vem crescendo o número de grupos em torno da desconstrução do masculino tóxico. Sem dúvida, Rogério, né? Exatamente isso é que é a nossa alegria, né? São homens que realmente conseguiram se opor a esse modelo, porque não é fácil, você sabe disso, né? Nós sabemos disso, não é fácil fazer esse salto qualitativo, porque tudo nos puxa para o outro lado, né? E de alguma maneira existem privilégios, né? Ligados ao homem hegemônico, que é difícil abrir mão, né? Quer dizer, existe um lugar de salvaguarda para esse homem de alguma maneira. É muito paradoxal, porque assim, o preço é altíssimo, o homem precisa deixar de ser plenamente quem ele é, mas ele tem algumas vantagens, né? Inclusive financeiras, né? Como eu disse, o homem ganha mais do que a mulher no mesmo cargo e tem mais vantagens numa disputa de chefia. Então, é muito importante que essa desconstrução aconteça. Voltando para a questão da saúde, né, como eu disse, a fragilidade é temida pelos homens, né? Então, ir ao médico, perceber que pode ter que se tratar, né, de ser cuidado, tudo isso é uma dificuldade para muitos homens. E sem falar nas questões que envolvem os tabus, né? Por exemplo, o exame para a questão do câncer de próstata, né? Quer dizer, esse exame é um grande tabu para a maioria dos homens, né? Se submeter a que uma pessoa, né, faça uma penetração, né, com um instrumento ou com o dedo, enfim, etc., para ver a situação, né, da próstata, isso é encarado como uma invasão, né? Encarado como uma desqualificação desse homem, né? Esse homem fica se sentindo humilhado. É tão interessante, né? Quer dizer, mesmo com um profissional de saúde, esse homem acaba repetindo a conduta e se sente humilhado, né? Se sente assumindo uma postura feminina. E isso é muito perigoso, né? Quer dizer, porque realmente essa hostilidade... Existem duas coisas na base da masculinidade hegemônica. É a homofobia e a misoginia. Ou seja, um homem de verdade, de alguma maneira, né, há muitas aspas nisso, né? Um homem de verdade, ele não admira a mulher. Ele tem uma relação com a mulher de dominação, uma relação de posse, mas ele não a admira. Ele não a admira como uma igual. Então, muitas vezes as mulheres reclamam, né? Você está sempre com seus amigos, você está sempre querendo sair, você está sempre longe, porque é isso, assim, a desqualificação da mulher e qualquer traço da mulher que existe em outro homem faz com que esse homem realmente fique num feudo, fique fechado num lugar de isolamento mesmo, né? E acabe deixando mesmo alguém que ele diz que ama, né, com um enorme vazio, né? Então,
é ruim para todo mundo. Por isso, gente, que a gente está trazendo essa questão, por isso que a Rede Brasil de Masculinidades existe, por isso que os grupos de paternidade, os grupos de sagrado masculino, todos esses movimentos lindos que estão aparecendo, exatamente para que a gente possa se religar, que a gente possa fazer processos de cura, né? Porque a cura não é só biológica, né? Então só quando há uma doença é que a gente deve procurar a cura, né? A cura também é psíquica, a cura é espiritual, de alguma forma, espiritual aí no sentido mais amplo, não dogmático, né? É de religação com a natureza, de religação com aquilo que é a vida, a fonte da vida, né? Então, lidar com essas novas masculinidades, abrir espaços de reflexão, né, falar a respeito, são movimentos realmente que podem gerar uma mudança social muito significativa. É claro, vocês vão dizer, nós estamos num momento de retrocessos, no mundo todo, não é só no Brasil, nós estamos vivendo uma emergência das direitas. Normalmente a filosofia que sustenta as direitas é exatamente a dogmática, a heteronormativa, a mais rígida de todas as lógicas, né? Então, há pouco tempo, né, eu estou de azul hoje por coincidência, eu ia estar de rosa, mas não foi possível. Há pouco tempo, né, houve aquela fala infeliz, né, de uma das nossas ministras, né, sobre a questão do uso do rosa e do azul. Enfim, estamos vivendo um momento de muito retrocesso, mas de qualquer modo, né, são esses grupos, são esses movimentos, mesmo de formiguinha, né, que vão estar, especialmente se a gente conseguir se religar, e essa é a grande proposta, né, vão poder fazer uma reforma no pensamento. Edgar Morin fala muito disso, né, que nós temos que humanizar a humanidade ainda. O processo de humanização da humanidade ainda está por completar, né? E para isso a gente precisa se religar, precisa conviver com as singularidades, com as diferenças, né? Aceitar que a vida é devir, que a gente não tem controle sobre a vida, né? Muito menos sobre a sexualidade alheia ou sobre a capacidade vital dos sujeitos, e que tentar controlar isso, tentar dominar isso, só pode gerar malefícios para todos nós. Bom, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu espero ter contribuído um pouco para essa reflexão, já que ela é tão significativa e tão importante, abrindo então os lives aqui da Rede Brasil de Masculinidades. Faremos outros, assim como também estaremos ativando o IGTV aqui do Instagram. Sim, o Renato está trazendo aqui, essa reflexão é importante para as ações, exatamente. Quando a gente se nutre, né, desses princípios, quando a gente percebe a relevância de tudo isso, aí fica mais fácil, né, a gente fica fortalecido para poder se engajar, poder agir. Bom, eu espero então ter contribuído um pouquinho para esse fortalecimento, e espero que a gente possa trocar em muitos momentos. Muito obrigado, Rogério. Conto com você para que a gente se mantenha essas iniciativas e as amplie cada vez mais. Tá certo? Eu me despeço então e convidando novamente vocês a participar, tanto da página, quanto aqui do Instagram, né, quanto dos nossos grupos presenciais, e podermos juntos fazer a diferença. Tá certo? Um beijo no coração e até outra oportunidade.